Do batismo. É o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. Confere a primeira graça santificante, imprime o caráter de cristão e nos torna capazes de receber os outros sacramentos. Ao recebê-lo, renunciamos para sempre o demônio, as suas obras e pompas, ou seja, os pecados e as máximas do mundo, contrárias às máximas do Evangelho. O batizado fica obrigado a professar sempre sua fé, a observar a lei de Jesus Cristo e da sua Igreja. Crianças. As crianças devem ser levadas à igreja para ser batizadas o quanto antes, pois devido à sua fragilidade são expostas a muitos perigos de morte e não podem ser salvas sem o batismo. O pai e a mãe que por negligência deixam seu filho morrer sem o batismo pecam gravemente, pois o privaram da vida eterna. Todos os pais que por muito tempo adiaram o recebimento do sacramento do batismo para com seu filho pecam gravemente, pois o expuseram a perigo de morte e o risco de morrer sem o recebimento deste sacramento. Da escolha do nome da criança e dos padrinhos. No passado havia uma tradição muito linda na igreja, onde os pais escolhiam um nome de santo para que o seu filho recebesse uma proteção especial e tomasse como exemplo para a sua vida. Não há uma obrigatoriedade em relação a esses termos. São tradições da igreja que foram se perdendo ao longo dos anos da escolha dos padrinhos. Deve ser católico de bom costume, observador da lei da igreja. Lembre-se que quem vai segurar a criança junto à pia batismal são os padrinhos, por isso eles têm responsabilidade diante de Deus sobre essa criança, de educá-la cristamente. A partir desse momento se estabelece um vínculo espiritual, um parentesco espiritual entre a criança e o padrinho e os pais dessa criança. E nesse caso há um impedimento ao matrimônio. Adultos. Das disposições para batizar um adulto. Além da fé, deve-se ter a dor imperfeita dos pecados mortais cometidos. Sem essa dor, o adulto recebe somente o caráter de cristão do batismo, mas não a remissão dos pecados, nem a graça santificante. Esses efeitos ficam suspensos até que o impedimento seja removido pela perfeita dor dos pecados com o sacramento da penitência. Do perigo de morte. Qualquer pessoa nessa circunstância pode batizar, desde que realize o rito e tenha a intenção de fazer o que a Santa Igreja faz. No rito utiliza-se a água como sinal sensível, onde vai se despejar essa água sobre a cabeça do batizando e profere a forma: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma pessoa que despeja a água sobre a cabeça do batizando deve proferir a forma. Caso contrário, a pessoa não será batizada. Se você tiver dúvida se a pessoa está viva ou morta, você pronuncia a seguinte forma: se estás viva, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.